Boa noite. Hoje nós teremos a 10ª live da série Direito e Debate da Comissão de Direito Civil e Processual Civil da Associação Brasileira de Advogados em Cuiabá. Então, é um sabor muito especial a gente chegar em 10 lives consecutivas, todas as segundas, sem falhar. E hoje nós estaremos abordando um tema extremamente atual, uma vez que nós temos entrando em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. E hoje nós teremos aqui um especialista na área, o doutor Eduardo Manzepi, que também pertence à Associação Brasileira de Advogados, é presidente da Comissão de Direito Digital da ABA Cuiabá, e recentemente, já na semana passada, exatamente pelas transformações decorrentes da realmente saída e implantação da Lei Geral de Recuperação de Dados, o doutor Eduardo Manzepi acaba de ser nomeado, foi designado como presidente da nova comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Mato Grosso, que vai tratar exatamente da matéria proteção de dados. Então, o assunto de hoje é de extrema relevância para os advogados, para a comunidade geral, mas o assunto será abordado sob a ótica de um especialista na área, que é advogado militante com formação tanto no direito quanto na área de informática, e vai estar falando um pouco mais para nós advogados o que implica de mudança para nós essa Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, nós vamos aqui receber o doutor Eduardo Manzepi. Então, hoje é só o doutor Eduardo, não teremos debatedores, né? Eu também não vou fazer muita pergunta, porque ainda estou aprendendo sobre o assunto, então fique todos aí envolvidos. Boa noite. Boa noite, doutor Eduardo, o senhor não está aparecendo. Não estou aparecendo, mas meu Deus do céu, o que está acontecendo? Tão branco assim, acho que é a fumaça de Cuiabá, só está aparecendo. Só um minuto, deixa eu verificar se alguma coisa aqui no celular. Ai, ai. Porque hoje tá difícil, né? A fumaça Tá tomou complicado. conta de Cuiabá, então ela entrou na live também. Não sei como que tá parecendo aí para vocês, porque para mim tá com uma fumaça aí. Deixa eu sair e entrar de novo aqui. Aqui, pura fumaça. Ai, ai. Vamos entrar novamente para. Ah, agora apareceu. Agora. Eu acho que devia ser essa queimada, essa fumaça aí que atrapalhou a internet. Pois é, deve ser, com certeza. Seja bem-vindo, doutor Eduardo. Então, assim, sem maiores delongas, eu já vou estar passando a palavra para você, para estar hoje aqui conversando com a gente sobre esse assunto. Obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado por participar dessa sequência de lives da Comissão de Processo Civil aí da ABA Cuiabá, que eu já falei que é a comissão mais atuante, né, na internet, aí, levando conhecimento, levando algumas orientações para os colegas advogados. Bom, Dinair, eu aceitei esse convite porque quando o tema, antigamente eu falava assim, quando o tema era processo eletrônico eu gostava bastante, depois direito digital eu também. Agora a minha paixão é proteção de dados e privacidade. E acredito que agora realmente eu me encontrei aqui nessa área que eu gostei, porque ela não é uma área simples, não é uma área qualquer, não uma área única. Ela demanda pessoas e profissionais diversificados, sabe? De conhecimentos diversos, não só do direito, mas de tecnologia, de gestão, de processos, esse tipo de coisa.
Mas o que eu mais gostei é que ela trabalha muito com compliance, ela traz... Eu acredito que a advocacia em especial, eu acho que todas as empresas, né? Mas eu acho que a advocacia em si, ela vai ganhar muito com essa lei. Essa lei veio para ser a cereja do bolo de outras legislações que a gente via, identificava, tinha como espelho, mas a gente não internalizava porque não tinha tempo. E agora, como nós somos obrigados, a LGPD obriga, né, a essa declaração, então a gente vai ter que fazer, não tem jeito. E eu posso dizer a você e a todos os colegas que é uma satisfação e é uma tranquilidade depois que você entende esse processo e você se adequa à lei, você começa a trabalhar com um pouco mais de compliance, com processos bem organizados e estruturados no seu escritório, você passa a chegar e a sair do escritório mais leve, mais tranquilo, menos preocupado. É isso que eu tenho identificado. Mas vamos lá, estou aqui à sua disposição hoje. Bom, como eu não entendo ainda nada, tentei fazer o curso com você semana passada, mas ainda estou arranhando, né? Eu quero, assim, que você passe em linhas gerais mesmo, os advogados que às vezes ainda não estão sabendo nada do que vem para mudar na LGPD. Para a LGPD, não. Bom, então, assim, a primeira coisa dos colegas que não estão sabendo nada é o que eu disse para um cliente ontem. Corre porque precisa. A lei está aí, a lei ia entrar em vigor ano que vem, depois se criou uma via intermediária para entrar em vigor a partir do final do ano, mas agora a gente está esperando aí os 15 dias úteis do presidente para sancionar, ou vetar ou recorrer para o plenário da decisão que determina a vigência imediata da lei, ressalvadas as penalidades, as sanções administrativas, né, que serão aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, criada pela própria lei. Bom, então vamos lá. Gente, em linhas gerais, o que é a LGPD? A Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei que vem para trabalhar conosco um pouco da nossa organização e dos nossos controles com relação aos nossos dados, com relação aos documentos que nós temos, que nós lidamos no escritório todos os dias, e que muitas das vezes, até eu antes de fazer esse processo pessoalmente e no meu escritório, que não foi muito difícil, porque é um escritório pequeno, né? Eu não tenho uma banca grande com vários advogados, mas eu percebi que aquelas situações que eu me vi assim, tal documento, será que está na pasta, será que não está na pasta, será que o cliente entregou, será que o cliente não entregou? Esses controles hoje, a proteção de dados vai nos obrigar a ter um controle maior disso, sabe? Muitas vezes sistêmico e na palma da mão hoje com os aparelhos, os smartphones, né? Mas essa lei, o que é essa lei, tá? O artigo 1º dela é bem claro, tá? É uma lei que vem para não proteger o dado, não é uma proteção ao dado pessoal dos nossos clientes, e o dado pessoal dos nossos colaboradores, nossos empregados, o dado pessoal nosso frente a outras empresas. É uma lei que vem para proteger o tratamento. O que é isso? É o que é feito com esse dado. A coleta, o armazenamento, a transferência, qualquer coisa que for feito com os nossos dados, essa lei vem para proteger. Então, ela é muito mais ampla do que se pensa, né? E no artigo 1º dela, deixa bem claro, no caput dele explicado, que é uma lei que vem exatamente isso. Ela rege o tratamento que é dado aos dados pessoais, tá? Dados esses digitais ou físicos, ou seja, não são só dados digitais. No começo, há 2 anos atrás, quando a lei foi aprovada, eu via pessoas comentando assim, não, mas isso aí é tranquilo, isso aí é só para a questão da área de tecnologia, de TI. É uma lei só para dados digitais, mas não é. É para os dados físicos, aqueles arquivos que nós temos de pasta, com papel, com documento de cliente, com procuração, que contenham dados pessoais, nomes, CPFs, RGs, CPPS, endereço, telefone, isso tudo são dados pessoais dos nossos clientes.
ela vem exatamente isso, para redigir um tratamento que é dado a esses dados, tais que sejam feitos, olha bem a abrangência dela, por empresas ou pessoa física de direito público ou privado, resumindo, praticamente todo mundo. Ressalvada algumas exceções, tá? Praticamente todo mundo. E quais são dessas exceções que eu costumo comentar logo de início, tá? Porque as pessoas acham que essa lei é uma lei para as empresas e para os órgãos públicos. Pessoa jurídica. Não é somente para essa, é para a pessoa física também. Com a seguinte característica: pessoa física que tratar dado pessoal com 2 critérios: fins profissionais e econômicos. Então, o profissional liberal, o advogado, nós advogados, eu até tive uma situação em um curso que eu ministrei, onde um colega advogado falou: não, mas então beleza, eu não tenho pessoa jurídica da minha advocacia, eu estou tranquilo. Aí expliquei para ele que não, que ele trata os dados dos clientes dele de forma profissional e econômica. Ele tem um proveito, então ele é obrigado pela lei a proteger esses dados dos seus clientes, o tratamento que ele faz, né? E ressalvado outras exceções, que aí sim, são as exceções previstas em lei, né? Que são para os casos de finalidades acadêmicas, artísticas e de segurança pública e investigação criminal. Então, assim, o que nós, advogados, vamos ser impactados com essa lei? Em tudo. Em tudo. Tanto no nosso trabalho no dia a dia, tanto na nossa organização dentro do escritório. Assim, nós temos vários advogados que não sabem o que é processo de gestão, o que é um procedimento. Quando você começa a explicar para ele que você tem que ter processo para recepção, de recepção e entrega de documentos, o processo, eu peguei um documento com o cliente, eu vou ter que digitalizar. A digitalização de documentos que você pega do cliente é um processo, como ele é feito, quem faz, quem tem acesso a isso, esse documento físico vai para onde, depois vai para o arquivo, volta para o cliente. Tudo isso nós vamos ter que ter agora delimitado, registrado, ter, como a doutora Ana Lúcia falou na semana passada, na parte dela do curso de gestão para escritório com a LGPD, nós vamos ter agora que ter gestão. Nós não tínhamos gestão, a gente não sabia o que era gestão. Nós vamos ter que ter gestão, e gestão com governança. O que é isso? Nós vamos ter que saber o que está acontecendo, nós vamos ter que ter controle das coisas, ter documentado os processos e ter controle, o controle sistêmico. Porque não, já foi aquele tempo, e ela até fala que ela tem as fichinhas, né? Eu também já trabalhei com fichinha. Melhor não falar muito disso, que a gente lembra de muito tempo atrás, né? Mas aquelas fichinhas dela, não tem como a gente controlar mais um escritório e cliente, com as demandas que a gente tem, tudo via internet, via sistema de peticionamento eletrônico, cliente te mandando coisa pelo WhatsApp. Então, assim, a fichinha caiu em desuso, tá? Mas não quer dizer que você vai deixar de usar. É o que eu falei para ela, vou te dar uma boa notícia. Se não quiser deixar de usar, você não precisa. Você tem que criar um processo para ficha em papel. Então, assim, a proteção de dados, ela passa muito por processos. Processos de gestão, né? Ela passa, assim, por uma análise e uma correta segurança da informação com relação à tecnologia, né? Nós vivemos em um mundo hoje que não é mais concebível que qualquer pessoa comum, e quando eu falo assim, muito menos profissionais que lidam com dados de pessoas e que lidam com informações que ele tem acesso a todo momento, não ter mais tecnologias de segurança da informação, um antivírus, um firewall, configurações de rede, aonde armazenar os seus arquivos, como fazer os seus backups. E backup, que eu digo, não é fazer cópia dentro da própria máquina, né? Isso é cópia, não é backup, né? E nós, hoje em dia, estamos usando muito nuvem, né? Google Drive, OneDrive da Microsoft, outras que tem aí. Beleza, tá tudo na minha nuvem.
Pois é, você vai ter que ter um processo disso, você vai ter que saber o que essa nuvem vai poder te fornecer, porque você é obrigado a proteger os dados do seu cliente que você coloca lá naquela nuvem. Então, assim, mudou muita coisa. A verdade é essa, vai impactar muito na nossa vida. Eu costumo dizer que eu estou fazendo a alusão a uma cultura. Nós precisamos agora nos aculturar com relação à privacidade. Quando eu falo privacidade, eu incluo automaticamente proteção de dados. Porque assim, primeiro fazer aqui uma explicação bem simples. Uma coisa é dado, uma coisa é informação. A informação ela é gerada com dados, né? A privacidade, ou ela é exposta, ou ela é protegida, ou você protegendo o dado, o seu dado pessoal, né? Então, eu acredito que a cultura da privacidade vai englobar tudo isso. Vai englobar a proteção de dados, a segurança das nossas informações com relação à tecnologia. Nós precisamos ter uma cultura um pouco melhor dessa organização da nossa vida e controle, né? Principalmente a vida profissional. Eu mesmo fazendo todo esse pente fino, eu tinha várias pastas, vários documentos de clientes de 8, 9 anos atrás, e falei, o que eu estou fazendo com isso aqui ainda? Né? Então, aquilo que é original eu devolvi, aquilo que não é original já descartei, mas precisa se organizar. Mas quando eu falo da cultura, que é uma cultura que já existe na Europa, na União Europeia, e eu sou muito fã da cultura alemã, né, de privacidade, é que nós vamos ter que aprender agora uma nova cultura, nós vamos ter que assimilar algumas situações. Em especial, uma que eu costumo falar para todos sempre. Coloca na sua cabeça que o seu dado tem valor. Os seus dados pessoais têm valor. Tanto tem valor, que se não tivesse valor, empresas que não têm nenhum produto ou serviço próprio não valeriam bilhões, como a Facebook, por exemplo. A Facebook não tem produto. A Google ainda tem Gmail, ainda tem o Drive. A Facebook não tem. E vale bilhões. Por quê? Por quê? Porque ela tem os nossos dados, ela trabalha com os nossos dados, ela vende os nossos dados da forma que o cliente A, B ou C da área X, Y interessa a ele. Ela consegue ali formatar o que o cliente quer para poder o cliente saber o que nos vender, o que nos oferecer, o que nos ofertar. Essa é a verdade, né? Nós somos o insumo dessas empresas que vendem para marketing. Isso é fato. Né? A relação de consumo. No Google, de alguma coisa que você queira comprar, se você entrar no Facebook, vai começar a aparecer N empresas que vendem aquele tipo de produto. Aí você fala assim, como está aparecendo? Porque você procurou lá e eles já puxaram aqui. A nossa navegação na internet, assim, eu também estou terminando agora, né? Só falta a parte mais fácil do MBA de perícia digital forense, que é o TCC, né? Essa é a parte mais fácil. Mas eu também sou perito e eu costumo dizer assim, na internet, tudo que você faz na internet fica armazenado em algum lugar. Alguém tem esse dado, você não tenha dúvida, tá? E aí eu fazendo essa alusão, que a gente precisa ter essa cultura. Eu faço o comparativo com a década de 90, com uma outra legislação de proteção que veio e que mudou a nossa cultura, mudou a cultura da sociedade, né? Tanto mudou a cultura da sociedade, como, na verdade, filtrou o mercado para apenas a continuidade daquelas empresas que tinham alguns critérios de proteção à relação de consumo, que foi o Código de Defesa do Consumidor. A década de 90, nós experimentamos uma mudança de cultura com relação aos nossos direitos de proteção na relação de consumo. E eu digo agora que nós vamos começar também uma nova era dos nossos direitos com relação ao tratamento dos nossos dados. Aí, às vezes, me perguntam assim, mas como isso e tal? Assim, os nossos dados são importantes, são valorosos, a gente precisa saber cobrar por eles. É isso, cobrar. Sabia que nos Estados Unidos tem legislação que determinados tratamentos de determinadas empresas pagam para obter os seus dados?
Eles pagam, eles te oferecem recursos. Ou aqui, como acontece muito nas farmácias, que você fornece seu CPF para ganhar desconto. Então, tem valor. O seu dado tem valor. O que nós queremos é que eles sejam realmente valorizados de forma que sejam tratados dentro da finalidade que nos é informada, né? Por exemplo, eu vou reiterar o caso da farmácia. O CPF que nós damos, o atendente diz, não é para ver quais são os seus descontos. Ótimo. O jogo aqui está claro, transparente e aberto. Estou te dando meu CPF para você ter acesso aos meus dados para me dar para essa finalidade, desconto, o medicamento. Não estou te autorizando a você transferir para um plano de saúde ou para uma seguradora que eu estou consumindo aquele tipo de remédio. A minha privacidade está onde, gente? Então vejam que a proteção dos nossos dados, ou melhor, a proteção do tratamento dos nossos dados influencia diretamente na nossa privacidade. E também influencia diretamente nos prejuízos e danos que nós podemos ter. Porque dependendo do perfil que uma seguradora tiver, um plano de saúde tiver, independente se você tem algum mal grave ou não, se você consome muito um tipo de medicamento, esse cara ele tem tendência a ter tal problema. Então eu vou aumentar o plano dele. Ele tem tendência a ter tal problema, então o seguro dele vai ser mais caro. Esses são os danos e prejuízos que a gente pode experimentar. Eu dei um, por exemplo. Nós temos diversos. Tá? E aí eu costumo falar também da liberdade. Né? Nós somos advogados, nós temos advogados criminalistas que lidam com clientes que chegam na frente do juiz numa audiência de custódia, como foi pego em uma blitz ou em alguma briga, ou em alguma situação em flagrante, e ele chega para uma audiência de custódia. E você já imaginou o juiz ter lá um sistema, um algoritmo onde tem vários dados do cidadão tratados de uma forma que o cidadão não sabe como foi tratado, que não teve acesso de quais dados para saber se aqueles dados estão corretos ou errados, mas que esses dados vão formar um perfil. E vai que esse perfil dá lá que o seu cliente tem 90% de chance de ser reincidente. Acha mesmo que não vai influenciar na decisão do juiz em liberá-lo? Com certeza vai. E nós, quando tivermos alguma situação e chegarmos à frente de um juiz, e se isso se aplicar a nós? Se aplica a todos. Então, é o que eu falo, essa lei é uma lei muito importante, nós precisamos ter essa cultura da proteção dos dados e da valorização desses dados. Não só monetário, não só para ter um desconto, mas o que vai influenciar nos nossos direitos e garantias fundamentais de privacidade, de liberdade, dentre vários outros. Então, assim, eu tenho muito receio. Eu sei que é o futuro, nós teremos algoritmos e sistemas que vão trabalhar esses Big Data com dados pessoais em vários setores, o judiciário é um deles, já existem, né, alguns sendo utilizados, mas me preocupa muito a forma que esse dado é tratado, e a lei vem exatamente para isso. Tá? A lei vem para exatamente ter alguns critérios, que para que esse meu dado seja tratado, tem que ter uma finalidade, tem que ter uma adequação. O que é essa adequação? Para que é? Tem que ter uma necessidade. Por exemplo, tem que ter uma situação muito importante. O dado tem que ser correto, tem que ser atualizado. Não pode ter informações antigas ou erradas sobre mim. E como eu faço para saber isso? E como eu faço para ter acesso a isso? Hoje, sem a lei, nossa, é um terror. Até se você chegar num advogado, eu quero saber os meus dados que estão armazenados em tal órgão, em tal empresa. Tem que notificar, tem que entrar com uma medida cautelar, ou tem que fazer tal procedimento, ou mandado de segurança. Olha o trabalho. As empresas, os órgãos públicos, eles têm que ter a obrigação, é dever deles, nos informar quando nós precisarmos. E é isso que a lei fala. A lei é bem clara nos direitos que nós temos como titular de dados.
que as empresas e órgãos, ou a pessoa física que estiver tratando de forma profissional e econômica, vai ter que nos fornecer um meio de nós requerermos, fazer um requerimento pessoal, administrativo, tipo uma ouvidoria, e Uma eles vão forma ter 15... ter que buscar uma medida judicial. Isso, exato. Porque é para facilitar para nós. Porque, assim, é meu interesse saber quais são os dados pessoais meus que tem cadastrado no Poder Judiciário, por exemplo, ou numa Secretaria de Segurança, ou numa Secretaria de Cidadania, porque os meus dados lá podem estar errados, eu posso estar num perfil, num grupo de pessoas equivocado, e posso ter um prejuízo, um dano muito grave, ou a minha privacidade, ou a minha liberdade, ou até algum dano ou prejuízo financeiro. Né? Então a lei, ela vem para isso. É como o Código de Defesa do Consumidor. Ela vem para proteger o cidadão. Ela vem para proteger o tratamento de dados de todo cidadão brasileiro. Ela vem para que nós tenhamos, aí sim, um equilíbrio na balança com relação ao que é feito com os nossos dados e com relação ao que nos é apresentado. Por quê? Eu, inclusive, estou orientando uma acadêmica de direito em um TCC, que é exatamente isso. O tema dela é exatamente esses perfis que são montados com os nossos dados, e essas informações que são disseminadas para nós de forma organizada, que nos tendenciam a uma decisão ou uma ação que nós não queríamos ou não pensávamos ou não precisávamos. E eu dou um exemplo claro disso. E bem simples. Um tempo atrás, eu gosto muito, por exemplo, de tênis, né? E eu não estou precisando. Mas apareceu lá uma propaganda, uma promoção ótima de um tênis, por que pareça, da mesma marca que eu gosto. Que eu tenho 3. Ah, mas está numa promoção boa, legal o tênis. Do nada apareceu. Eu me peguei já, quando eu dei por mim, eu já estava quase inserindo no meu cartão de crédito para comprar. Parei para pensar assim, tá, mas eu estou comprando o que me apresentaram, eu não fui atrás, eu não necessito e eu não quero. Para que eu vou consumir mais? Essas são algumas das situações que a lei vem para nos ajudar o cidadão. E para quem trata esses dados, aí existem algumas formas de autorização, né? Essas empresas, esses órgãos públicos, eles têm algumas autorizações que a lei elenca como bases legais que autorizam a tratar os nossos dados. Dentre elas, o consentimento, né? É quando nós consentimos, pode usar para essa finalidade, para essa adequação, para essa necessidade, pode usar, eu deixo. Só que é uma base muito, assim, para o titular, para nós que somos proprietários de dados, é uma base ótima e positiva para nós. Para as empresas, órgãos públicos, em especial nesse caso, para nós colegas advogados, com relação aos dados dos nossos clientes, não é muito boa, né? Porque ela pode ser revogada a qualquer momento. Então, eu costumo dizer assim, o consentimento é a base das bases. Se quiser usar, pode usar. Fica à vontade. Tá? Só que ela demanda trabalho, demanda custo e demanda risco no tratamento de dados para os seus clientes. Então, assim, eu já tive colegas que me perguntaram, Eduardo, qual é a base de dados que eu uso para tratar os dados dos meus clientes? Eu falei, depende. Depende do dado. Depende da situação. Você tem uma base legal chamada contrato, você tem uma base legal chamada legítimo interesse. Você tem que ver dado por dado qual é a base que vai te autorizar a usar. O consentimento você quer usar? Ah, eu não vou ficar colocando base por base, pensando nisso, só que consentimento para tudo. É uma decisão sua. Só que você tem que saber que você está assumindo um risco. Né? Então, assim, nós, advogados, o que nós precisamos?
nós precisamos, sim, nos organizar e ter maior controle sobre os nossos dados e documentos dos clientes. Assim, para o advogado que está agora iniciando o conhecimento da LGPD, o que ele precisa fazer de imediato, que não pode esperar, para adequar o seu escritório para estar tratando esses dados dos clientes? Porque muita gente, igual você falou, na verdade, ele precisa passar por uma gestão do próprio escritório, não é só a parte da LGPD que precisa se adequar, né? Então, assim, em termos mais práticos para quem está aqui nos assistindo, o que você aconselha, assim, de imediato? Olha, isso aqui não pode esperar. O que ele precisa estar começando a fazer? Imediatamente. Rever os seus contratos, rever os seus processos dentro do seu escritório, como você recebe documento, como que você entrega documento. Rever, em especial, dentro do seu escritório, a segurança da informação, se você tem antivírus, se tem firewalls, se não tem. E, acima de tudo, ter na sua cabeça que você vai ter que aprender a ser gestor. Você vai ter que aprender o que é compliance, você vai ter que aprender o que é LGPD. Aprendendo isso, você tem governança. Isso é ser gestor. Você consegue, a partir daí, ter controle e organização das suas coisas. Mas, a princípio, tá? Tratar de uma coisa que a lei exige, que é a adequação dos contratos, adequação dos documentos, e adequação, quando digo aqui também, das fichas de entrevista dos seus clientes. Você pede um monte de dados, tem frente e verso, e isso acabou. Agora tem o princípio da minimização dos dados, é o mínimo necessário, né? Eu dou aqui como exemplo, você, advogado, sempre precisa saber a orientação religiosa dos seus clientes. Para quê? Não precisa. É diferente de uma faculdade de direito que tem curso à noite e que precisa saber se aquele aluno ele é sabatista ou não, porque sabe que na sexta-feira ele não vai, ele tem que incluir outras atividades. É diferente. O seu cliente não vai te procurar na sexta-feira à noite. Ou melhor, você vai ter que ter acesso a ele. Então, é diferente. Né? Pode ser que... Exato. Entende? Mas assim, é por isso que eu falo, nós agora vamos ter que entender o que nós temos e o que nós não precisamos ter no nosso escritório. Nós vamos ter um escritório mais organizado, mais controlado, mais enxuto, sabe? Mais assim, palpável. Hoje, eu posso falar com clareza, 95% dos advogados não sabem o que tem no seu escritório, nem de documento, nem de dados do seu cliente. Ah, mas o cliente tal, quais dados que você tem? Ah, não sei. Então, assim, a gente precisa ter isso em mente. A gente vai precisar saber fazer a gestão do escritório. Tem que ter uma padronização do escritório, porque independente, já ter estabelecido os dados que são necessários, os documentos que vai pedir, que logicamente vai mudar de acordo com a ação, mas assim, tem que existir um profissionalismo maior, porque a gente ainda tem muitos escritórios que lidam de forma amadora, né, com o próprio atendimento ao cliente, a própria recepção ao cliente, né? Então, a gente que trabalha também com essa parte de gestão, de orientação, nessa parte de mentoria para advogados, eu vejo muito isso. Claro. Então, assim, as pessoas não sabem nem delas, não gerenciam nem a própria vida. Aí, isso aí passa o escritório em si, também é consequência. E como que você vai estar administrando os dados do seu cliente em cima disso? Aquilo que ele te leva, se nem o seu está organizado. Então, na verdade, é um efeito cascata, né? Sim. E aí tá achando que um programa de computador vai resolver tudo, não é por aí, né? Eu até postei esses dias atrás uma reportagem que falava isso. Mas era com relação à LGPD, mas eu falo isso para tudo. Tanto para o compliance, quanto para o controle de processo, quanto para o cadastro de clientes.
não é um sistema que vai organizar o seu escritório, esquece. Até porque para esse sistema funcionar, você tem que alimentar e você tem que criar as rotinas dentro dele, né? Ô Dinair, só fazer uma parte aqui, essa live está sendo assistida lá na Bahia. A doutora Tamires, conselheira da OAB lá da Bahia, acabou de entrar aí. Uma grande amiga, um grande abraço. Então, qual que é a situação? A verdade é essa. Nós vamos precisar nos organizar. Não vai existir mais empresa, órgão público e nem profissional desorganizado com relação ao tratamento de dados e documentos que tenham dados pessoais. Nós precisamos disso. A gente precisa chegar a um nível de cultura diferente. Eu costumo falar assim, também não tem como você dizer assim, não vou sistematizar isso ou vou sistematizar isso. Cada caso é um caso. Por exemplo, nós temos escritórios grandes e temos escritórios pequenos. Não adianta eu dizer que a mesma situação de governança para controle e organização do escritório grande vai se adequar e vai ser idêntica ao pequeno. É diferente. Para isso existem processos diferentes, para isso existem sistemas diferentes que fazem quase a mesma coisa, mas com mais facilidade, com menos detalhes, mas que também ajudam na organização e no controle. Então, assim, falar aqui do Rio de Janeiro também, viu? Então, assim, o que nós não podemos e não vai ter mais lugar para isso é o advogado desorganizado, o advogado que não tem segurança da informação no seu escritório, não tem tecnologia, não investe nisso, num antivírus, num firewall, tá? Advogado que não tenha a proteção dos dados pessoais dos clientes ou dos seus colaboradores com Kenid de forma minimamente aceitável dentro das normas técnicas. Não vai ter mais lugar. Não vai ter mais lugar do seguinte ponto. Uma coisa que está se falando muito hoje em dia. Reputação digital. A gente cria, a gente constrói, demora tempo. Demora muito tempo. Mas por conta do mundo digital, da internet, para ela ficar negativa, é um clique. É um clique. Ou seja, uma postagem, uma notícia, uma informação de vazamento de dados, uma informação de invasão do escritório, uma informação de que o escritório não é adequado, ou ele não protege, ou ele não tem segurança, a reputação negativa que aconteceu ali, para você reverter ela, é muito difícil. É muito difícil. E eu dou como exemplo, não o escritório de advocacia, que também tem esse tipo de problema, mas, por exemplo, eu dou um caso aqui da Netshoes, que teve aquele vazamento de dados dos clientes, que vazou dados de cartão de crédito, e que as ações da Bolsa caíram 10 pontos. Olha o tamanho do prejuízo. Então, assim, nós não temos advogados ações na Bolsa, mas as nossas ações estão no boca a boca dos clientes, dos colegas, da sociedade. E hoje, a sociedade... Isso. E hoje, o boca a boca da sociedade, do cidadão, está na internet, está na palma da mão, está no celular, está na rede social. Então, a reputação nós precisamos nos preocupar muito. E aquele que não demonstrar minimamente que tem uma consciência e uma cultura de segurança da informação e proteção de dados com relação ao tratamento dos seus clientes, vai sim perder cliente, vai sim deixar de almejar algumas situações, em especial no campo empresarial. Por quê? Porque as empresas vão exigir dos advogados e do escritório que tenha compliance e proteção de dados, e LGPD. Já existem empresas notificando escritórios para que ele apresente se já fez, se ele possui governança, quais são os processos, ou se não, se ele está em fase de execução, qual que é o plano de ação. O cronograma, as fases, as etapas. Ou seja, as empresas e os nossos clientes, pessoas físicas, vão nos exigir isso.
vão exigir, e nós teremos 15 dias para prestar a informação, para responder. Sob pena de termos multas, sanções administrativas pela própria lei, e a gente sabe, né, que a entrada em vigor da lei, em que pese as sanções administrativas pela autoridade estarem suspensas a agosto do ano que vem, vai entrar em vigor a responsabilidade civil, a responsabilidade de toda sorte, as ações coletivas, as ações individuais, as instalações de procedimento de Ministério Público, as notificações de autuações de PROCON vão acontecer. Vão acontecer. Então nós precisamos, sim, começar a nos organizar. O advogado, seja ele inserido no escritório pequeno porte, médio porte ou grande porte, os escritórios precisam estar em um ritmo de planejamento e implantação urgente desses sistemas, né? Então, assim, aqueles que ainda têm dúvidas, né, doutor Eduardo, precisam procurar conhecer a lei e, de preferência, até um profissional já capacitado para auxiliar nessa implantação. Se tem dificuldade... Sim, claro. Eu costumo falar bem isso. Eu tenho formação em tecnologia, em computação, eu tenho formação em perícia, eu tenho curso de ISO, né, de norma ISO, eu tenho curso de projetos, tá? Mas, por exemplo, cada um no seu quadrado, né? A minha segurança da informação e tecnologia é um profissional especializado que eu conheço e confio que empresta. Até porque, doutor Eduardo, explicar também essa questão do responsável para coletar, essa diferença aí, como que ficaria se todos centralizassem numa mesma pessoa? Já que você colocou isso aí, acho que é importante para esclarecer. Para todos. Na verdade, nós temos algumas figuras que, na verdade, são alguns atores da lei, né? Nós temos o controlador, que seremos nós, os advogados e os escritórios, e nós temos os operadores, que é para quem a gente delega algum tipo de tratamento, né? Por exemplo, os nossos sistemas de software do escritório de cadastro, cliente e processo são operadores, são empresas, e essas empresas terão que se adequar também, e nós somos responsáveis por eles. Porque nós estamos fornecendo os dados que nos foram fornecidos para eles. Então, nós respondemos com essas empresas de tecnologia em conjunto. Se nós estivermos com governança adequados, mas a empresa a terceirizada que nós contratamos para alguma situação não estiver em alguma falha acontecer lá, nós vamos responder juntos. Na verdade, por isso que é obrigação nossa, inclusive, sim, requerer do software de controle de processos e de cadastro de clientes se eles já estão adequados, se eles estão em adequação e se eles estão em adequação, se eles têm um plano de ação, um cronograma, que você precisa saber, você precisa estar acompanhando isso. E quando eu digo da segurança da informação ser terceirizado, é porque assim, não tem como uma pessoa fazer tudo, não tem como você fazer toda a parte de mapeamento de processo, não tem como você fazer toda a parte como que eu vou dizer assim, do diagnóstico da sua infraestrutura, seja física ou a digital, você mesmo assim criar os modelos, os padrões, você implementar as rotinas, você capacitar as pessoas, não tem como você fazer tudo, né? Então, tem determinadas coisas que você tem que terceirizar. E uma delas que é essencial você terceirizar, e terceirizar com profissionalismo, aí sim, com um profissional, com uma empresa, é a tecnologia, é a segurança da informação. Por exemplo, eu hoje tenho antivírus e firewall no meu celular, no meu computador, mas não sou eu. Eu configurei a princípio, mas agora eu passei para um profissional e uma empresa especializada porque eu não quero ter que ficar lidando com isso. Então, eles estão, sim, monitorando e eu recebo isso tudo do que acontece instantaneamente.
eu não tenho que perder e demandar tempo com isso, eu tenho que demandar tempo com aquilo que me interessa. Eu sou advogado, eu tenho que advogar. Eu não tenho que me preocupar com o processo de adequação de proteção de dados, nem com a infraestrutura de segurança da informação que eu tenho. Eu tenho que saber quem buscar, quem contratar para poder prestar isso para mim. A não ser que seja um serviço que eu queira prestar de consultoria jurídica com relação à lei, aí é uma outra situação, né? Aí não tem muito mistério. Nós somos advogados e vai interpretar a lei, né? Mas essa lei tem algumas peculiaridades que nós precisamos saber. Primeiro ponto, tá? Ela é baseada numa legislação europeia, no GDPR, onde lá já está em vigor e é funcionando há 2 anos. Então lá eles já tiveram várias situações onde eles puderam encaixar, dirimir e tomar decisão. A autoridade de proteção de dados, que vai, na verdade, regulamentar e fiscalizar a questão da proteção de dados no Brasil pela LGPD, foi criada, foi construída, mas ainda não está trabalhando, e ela vai ainda delimitar algumas normas e normativas. Então, assim, será como um advogado que vai trabalhar no setor regulatório de proteção de dados. Então, não dá para eu falar assim, eu vou ser advogado empresarial, especialista em direito do consumidor, defendendo o contencioso empresarial e também ser um regulatório de proteção de dados. Você pode ter um sério risco assumindo essas duas possibilidades. Então, se você puder contratar empresas ou escritórios ou profissionais especializados com relação à parte regulatória e jurídica com relação à proteção de dados, faça. Minha indicação, né? Tá. Dados que estão iniciando, que tem meia dúzia de processos, a questão do custo disso para ele. É ótimo. É exatamente o advogado que está começando que vai ter menos problema. Porque já existem hoje forma de você aprender a fazer esse processo de governança com compliance e adequação da LGPD de uma forma simples e já começar a trabalhar os processos, mapear os seus processos e os dados que você tem. Então está bem simples. E existem ferramentas simples e baratas no mercado. E se você não tiver condições de adquiri-las, existem documentos e planilhas já próprios e formatados. Eu fui com muita satisfação, né, nomeado presidente da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB de Mato Grosso, comissão essa que foi criada na semana passada, né, e eu já, por incrível que pareça, eu gosto muito desse trabalho institucional, né, me lembrei agora, me revolvi há 10 anos atrás, quando criaram a Comissão de Processo Eletrônico também, e eu fui o primeiro presidente, e eu já estou aqui analisando várias situações para os advogados, alguns chamados pinga-fogos, né, dando dicas, alguns talk shows, né, a gente vai fazer alguns webinars para tirar dúvida, esse tipo de coisa pontual de cada situação, mas também a gente está preparando alguns materiais, uma cartilha, um manual mais explicativo. Acredito que nos próximos dias, nas próximas semanas, aí, os advogados vão ter algumas gratas surpresas com relação à Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da OAB. Podem ficar, com relação a isso, tranquilos, mas vocês precisam correr, porque a lei provavelmente entra em vigor nos próximos 10 dias. Porque tem jovens advogados, novos advogados aqui assistindo, aí de repente falar, tem que ter compliance, não sei o que, não sei o que. Eu falo assim, pronto, vai falar, eu tô ferrada, não tem como arcar com tudo isso. Então, eu vou perguntar qualquer dica para quem tá conversando, porque na verdade, os escritórios antigos, né, aqueles advogados antigos que têm processos, eles vão ter mais trabalho, talvez, mesmo para a implantação, porque eles têm que mudar, têm que colocar dentro do sistema, tem que fazer toda uma prática, porque às vezes eles não têm, principalmente se não for um escritório bem organizado, né? Agora, quem está começando, fica aí a dica de procurar a própria comissão, né, doutor Manzec, para poder buscar esclarecimentos, uma ajuda, tirar umas duvidazinhas, e acho que essa cartilha, se um e-book, será muito bem-vindo, realmente, para os advogados. A intenção é fazer uma cartilha mais simples e ilustrativa e um material, um manual mais aprofundado, assim, para ele... Por que da cartilha? Porque é urgente isso, sabe? Os advogados precisam ter um pouco de noção do que é
a LGPD e do que eles precisam fazer minimamente, sabe? Que eu vejo que a maioria não sabe. Até, e eu falo assim, não é nem culpa, né, na verdade, das faculdades, mas assim, é uma lei nova, né? Mas, por exemplo, eu estou fazendo palestra já fazem quase 2 anos, 1 ano e meio. E há 1 ano atrás, 1 ano já da lei tendo sido aprovada, não tinha faculdade falando disso. Era uma palestra ou outra, não tinha disciplina, deve ter agora, porque vai ter que ser necessário, né? Mas, por exemplo, eu fiz uma vez uma palestra para 100 alunos de 5º semestre, de 5º ano, 10º semestre, isso há 1 ano atrás. E de 100 alunos, 2 ou 3 conheciam, já tinham falado sobre a lei. Por quê? Porque eles trabalhavam em empresas de tecnologia. Mas o advogado, o estagiário, o acadêmico que estava formando e que estagiava ou em escritório ou em algum órgão público não sabia nem o que era a lei. Então a gente precisa mudar essa cultura, a gente precisa de conscientização, a gente precisa levar esse conhecimento e aprendizado para os advogados, para os recém-formados principalmente. Mas eu falo, o recém-formado que está começando, começa certo agora. É muito mais tranquilo. Se você soubesse, o trabalho que eu tive, que sou um advogado individual, né? E eu fico pensando no trabalho que esses advogados de 20, 30 anos têm, e tem processos lá com dados pessoais que eles vão ter que criar processos que eles não tinham para proteger. E se tiver que digitalizar, também vai ter que trabalhar essa questão da segurança da informação. Graças a Deus que eu sou advogada há 25 anos, mas eu já dei uma enxugada nos meus processos e já diminui o porte do escritório, senão eu já estava ferrada agora. Tá? Porque eu já fiz a transição de carreira há um tempo, né? Então, já mudei. E assim, por que a gente precisa se organizar, tá? Por um fato muito simples, tá? Não quer dizer que você tendo compliance, você fazendo a LGPD, você tendo a melhor infraestrutura de tecnologia e segurança da informação do mundo, N sistemas de controle e gestão, que os dados não vão vazar, a informação não vai evadir. Um dia vai, vocês vão ter um dúvida, porque não existe 100% de segurança quando se fala em digital. Não existe. E no físico também, né? Tem muito processo que a gente deixa documento em cima da mesa, né? Então a gente tem que lidar com isso também. E um dia vai acontecer. E qual que é a nossa defesa? Até para que a gente não seja penalizado com uma multa administrativa, com uma sanção, ou com uma responsabilização civil de uma indenização, ou até mesmo com algum tipo de situação que vá impactar negativamente na nossa reputação. Nós vamos ter que provar por A mais B que nós tomamos as medidas minimamente necessárias e aceitáveis para proteger aqueles dados e aplicamos algumas técnicas de segurança da informação. Nós temos que provar isso. Por isso que a lei exige que governança, e governança é você saber como está, você ter o controle, monitorar e ter registro disso tudo. O doutor Silvestre fez uma pergunta aqui para você. Se o advogado deve se preocupar primeiro com o processo de adequação ou com alguma ferramenta de adequação. O que é mais importante para o advogado estar se preocupando primeiramente com a ferramenta? Primeiramente, ele tem que se preocupar com o escritório dele, com os processos que ele tem, com as rotinas que ele tem, como que ele lida com os dados e os documentos, as informações que estão nesses documentos. Ele tem que entender e saber qual é a situação dele hoje, para saber aonde ele está certo, aonde ele está errado, aonde ele está faltando e que ele tem que implementar. Ele tendo isso mapeado, aí ele vai falar, bom, eu quero um sistema para fazer isso. Esse outro aqui eu não vou usar sistema, eu vou deixar assim. Não, eu quero esse sistema, ou não, eu quero aquele sistema mais caro lá que ele faz tudo ou quase tudo.
depois que ele entender, que ele mapear e tiver um diagnóstico da atual situação dele, seja dos processos internos que ele tem e das rotinas, seja da infraestrutura que ele tem, aí sim tomar a decisão pela contratação do software. Comissão de Direito de Família, aqui presente, doutor Flávio Ricarte, falando aqui conosco. Quanto tempo, Flávio? No mínimo você já viu hoje, né? Tá falando tanto tempo. É que a gente estava numa reunião 1 hora atrás, porque assim, eu tô dando uma assessoria e consultoria lá para ele, na Ricardo Advocacia, para fazer essa adequação, em que eles estão muito... Cara, você vê neles, quando você conversa, você vê neles a vontade de fazer acontecer, sabe? De fazer a coisa bem organizada, certinha. Não tinha como ser diferente, né? A Ana Lúcia, gestão, né? Gestão é com ela. E eu vejo também no Flávio, nos outros advogados lá, que eles querem, sabe? Eles gostam de ter coisa organizada, certinha. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom. E aí fica a dica, gente, quem precisar, é possível, tanto o doutor Eduardo, como existem outros profissionais, para fazer essa análise dentro do seu escritório. Se houver uma dificuldade para fazer esse diagnóstico, existem profissionais especializados que podem estar ajudando nesse momento. Agora, o importante é não esperar, é começar já o seu processo de adequação o quanto antes. Eu acho que, o todo da lei, eu acho que todo mundo ficava meio assim, será que vai mesmo? Será que realmente não é assim, né? E agora eu acho, bom, só falta o presidente. Agora a questão é quando vai entrar em vigor para valer. Eu costumo falar que antigamente me falava assim, mas será que essa lei vai pegar mesmo e tal? Aí um desses que me falou isso há 1 ano atrás, 1 ano e alguns meses atrás, me ligou na semana passada, eu preciso dar continuidade naquele negócio lá. Eu falei, que negócio? Aquele troço de LGPD. Eu falei, aquele negócio que não ia pegar. Ele falou, pois então, o bicho tá aí para te pegar, né? Ele, é bem sem graça, né? Mas assim, a gente, assim, um recado que eu quero deixar. Não é um bicho, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é uma coisa simples, não é uma coisa que aconteça com salário de dedos ou da noite para o dia. Demanda dedicação, demanda conhecimento, demanda especialidades, pessoas, profissionais ou empresas que tenham condições de auxiliar e que não esperem a água bater na boca, não esperem. Porque ainda vai vir algumas regulamentações, tá? Mas aquele que não tiver feito nada, que justificativa que a gente vai ter? Exatamente. E aí fica mais uma dica aí para os advogados que estão nos assistindo. Venha para a aba Cuiabá, porque aqui você também tem todo o apoio de profissionais, no sentido de estar te ajudando, né? Alguns cursinhos que nós temos específicos para os membros da aba, para adaptação tanto a esse sistema, como em outras temáticas bem interessantes, né? Então é importante para o advogado também estar inserido dentro de uma associação, para estar trocando ideias, trocando experiências com profissionais que já estão um pouco mais à frente dentro desse encaminhamento. Então fica aí o convite para todos, para vir compor conosco, participar de uma das nossas comissões, aqui o convite da Comissão de Direito Civil e Processo Civil, Comissão de Direito Digital, Dr. Flávio, Comissão de Direito de Família, nós temos a Comissão de Direito Tributário, Comissão de Mediação, Comissão de... Olha, nós temos vários. Previdenciário, da mulher, agora vamos ter a Comissão de Direito da Saúde, enfim, venha somar conosco e saia na frente, porque aqui é exatamente o lugar que se preocupa com o profissional advogado, com a carreira do advogado e com a formação de jurídicos. Isso aí, isso mesmo. Então, acabou. Doutora Adinaíra, eu acho que era esse o recado, me colocar aqui à disposição, a comissão lá da OAB também, aqui na aba também, tá?
que provavelmente esse mês ainda vamos estar com o novo presidente na Comissão de Direito Digital aqui